on the first part of the... Vamos fazer a princípio algumas revisões. Vimos no vídeo passado a propriedade que lhe permite fazer a racionalização de radicais únicos de índice não 2. Para você fazer a racionalização ou o fator racionalizante, para você determiná-lo, é só você usar a raiz enésima de AM, fica a ser raiz enésima de A elevado a N menos M. É o caso de raiz cúbica de 5 ao quadrado ser raiz cúbica de 5. Ó. Fica 5 elevado a 3 sobre 3, né? Elevado a 3, o fator racionalizante aqui é 5. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, ó. E você racionaliza dessa forma. Para o caso de fator de termos que racionalizar denominadores de 5, o menos raiz quadrada a 3, por exemplo, você usa o conjugado, né? Ou aquela velha propriedade dos produtos notáveis, que vai valer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Deixo então aqui exercícios para vocês revisarem. Temos aí 2 itens, é bastante importante a revisão. Vimos também, gente, que para você racionalizar frações que dependam de 2 radicais ou no mínimo um radical, você sempre também usa aquela propriedadezinha que vimos há pouco do conjugado, né? Se o fator racionalizante, se o denominador está em soma, o fator racionalizante você usa a diferença. Se está em diferença, você usa a soma. É um processo que você tem que guardar, né? E sempre vai valer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Deixo também mais um reforço sobre itens do vídeo passado. Ó. Racionalizar 5 sobre x menos raiz quadrada a 5. Esse aqui é o fator racionalizante. Aí a operaçãozinha. Aqui nós temos no item B 10 sobre raiz quadrada 2 mais raiz quadrada 3. Hein? Fator racionalizante, ó, diferençazinha. Daí a sua aplicação, gente. Bom, vamos ao nosso caso que interessa, a nosso vídeo. Denominador de uma fração que tem 3 raízes quadradas irredutíveis, por exemplo. Então, gente, para você começar a racionalizar isso, você tem que fazer uma jogada, digamos, para o uso dos produtos notáveis anteriores, ou seja, o conjugado. Ó. Aqui você poderá denominar de U raiz quadrada de 2 mais 3 e vai ficar valendo, no caso V, a raiz quadrada do 6. Ou seja, nós temos que fazer então a associação, né? Ou seja, associando aqui esses dois primeiros, ó. E aí o fator racionalizante, gente, fica a ser, olha só quem, ó. Ah? Você usa a condição dos produtos notáveis e aí então o nosso denominador passa a ficar com essa passagem, né? O fator racionalizante, olha só, fica a depender da raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 mais fator racionalizante raiz quadrada de 6, que é a segunda parte, sim, hein? Isso operado, produto dos numeradores, ó, produto de denominadores, o velho conjugado, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Operando então o nosso denominador, gente, isso passa a ficar 2 raiz quadrada de 6 menos 1, né? Porque isso aqui dá 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, né? Isso aqui dá 6 ao quadrado. Raiz quadrada de 6 ao quadrado dá 6. Então, gente, isso aqui fica a valer 2 raiz quadrada de 6 menos 1. Ali tem a propriedadezinha dos notáveis aqui, né? Bom, operando então essas expressõezinhas, ficamos a depender de uma outra racionalização. Olha só, conjugado do 2 raiz quadrada de 6 menos 1, para então você chegar ao final. Gente, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas está aí o resultado dessa expressão ou dessa racionalização. Deixo então resolvido para vocês, né? Ó, no
caso aqui a racionalização, da mesma forma, se eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 7, o fator racionalizante associado, olha só, ficamos a depender do mais. Operações, gente, comuns que dá tranquilamente com um pequeno treino você conseguir executar. Nós vamos ver agora a seguir frações que dependem de 2 ou mais radicais de índice cúbico, ou no mínimo um radical de índice cúbico. Então, gente, para você chegar a fazer essas operações, você tem que conhecer bastante essas regras dos produtos notáveis. Produto primeiro delas, a soma, né, de A mais B, que multiplica o quadrado do primeiro menos o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, equivale sempre ao cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Isso quando é a condição de soma, nós ficamos assim. Quando está em condição de diferença, A menos B, o fator racionalizante é todo em soma, ó, e vai valer o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Lembrando também, gente, que essa propriedade de radicais é largamente usado produto de radicais de mesmo índice. Conservamos o índice e multiplicamos os radicandos. Então, aqui novo detalhamento a respeito, ó, certo? Dessas propriedades que nós temos aqui acima, aqui no caso, a raiz cúbica de A mais a raiz cúbica de B. O fator racionalizante, ó, condição de soma, olha só, vai ficar a condição da diferença, ó, ok? Depois de você fazer essas operações, você vai conseguir sempre o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Ora, se o primeiro é a raiz cúbica de A, ele ao cubo, fica a valer apenas A, mais o cubo do segundo. O cubo do segundo, gente, fica a valer apenas B. Temos aí nesse item C, justamente uma explicaçãozinha a respeito de possíveis operações que você pode comprovar. Vamos então ao que nos interessa, que é a racionalização propriamente dita. Olha só, 4 sobre a raiz cúbica do 7 mais 1. Fator racionalizante, ó, você tem condição de soma. Então, o fator racionalizante, gente, vai ficar a depender de quem? Ó? Condição dos notáveis, né? Ó, se eu tenho a condição de soma, o fator racionalizante fica a ser o quadrado do primeiro, menos o primeiro pelo segundo, ó. O segundo aqui é 1, ó, mais o quadrado do segundo. Esse, então, é o nosso fator racionalizante. Vamos, então, multiplicar as frações numeradores entre si e os denominadores entre si. Ora, gente, ao multiplicarmos isso aqui, ó, nós temos a aplicação dessa propriedade. Vai valer o cubo do primeiro menos, mais o cubo do segundo. Ora, novamente vamos usar aqui no denominador aquela passagem, ó, são propriedades que você não pode esquecer. Então, o nosso numerador fica a valer, ó, operando aqui essas potências em o produto, e aqui ficamos a valer 7, né? Usando essa propriedade aqui abaixo, mais 1, que é 8. Então, gente, fazendo aqui uma simplificaçãozinha de 4 por denominador 8, ficamos a depender da raiz cúbica do 49 menos a raiz cúbica do 7 mais 1 sobre o 2. É então a racionalização dessa fração. Bom, ficamos então agora mais um problema de racionalização raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica do 5 mais a raiz cúbica de 2. Gente, da mesma maneira, né? Olha só, vamos repetir. Condição de soma, ó, novamente, passa a ser o fator racionalizante em diferença, né? Aquela propriedade que vimos há pouco. Então, multiplicando os numeradores entre si e os denominadores, ó, sempre vai valer o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Ora, fica sendo 5 mais, tá? Propriedadezinha aí, ó, fica a valer 5 mais 2, que é o 7. Então, gente, aí ficamos com essas questões para vocês. Deixo então esses dois probleminhas, tá? Esses dois itens, e no mais, bons estudos e fim da nossa segunda etapa. Valeu, gente, até a próxima.